Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Luísa Antes de Salves e apresentarei o trabalho de minha autoria sob orientação do professor Sérgio Henrique Prado Scolari. O título deste trabalho é A dificuldade na leitura das configurações de mão do alfabeto no DEIT Libras, Dicionário Enciclopédico da Língua Brasileira de Sinais, baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas. A língua brasileira de sinais, Libras, reconhecida oficialmente como meio legal de comunicação e expressão pela Lei 10.436 de 2002, constitui um elemento fundamental da identidade da cultura surda. Para o ensino e a difusão da Libras, é necessário contar com materiais que representem com precisão os seus aspectos visuais e espaciais. Dentre esses materiais, os dicionários ilustrados desempenham um papel crucial no aprendizado, principalmente no ensino do alfabeto manual. Porém, a representação visual das configurações de mão é uma tarefa desafiadora, devido à sua riqueza, à riqueza de detalhes e à necessidade de clareza visual. A dificuldade na leitura das configurações de mão em dicionários impressos de Libras está tanto na complexidade gráfica da forma da mão, quanto à ausência de critérios visuais uniformes entre os materiais. E essa questão motivou a presente pesquisa. O objetivo dessa pesquisa é analisar as representações do alfabeto manual no novo DEIT Libras, com base nas leis da Gestalt, conforme descritas por Gomes Filho, e apoiado pelos princípios de forma e desenho discutidos por Wong. Para a leitura, as configurações de mão foram agrupadas em 3 categorias, formadas considerando o número e a natureza dos elementos compositivos nas representações. Sendo assim, os grupos ficaram organizados em Grupo 1, sem representação de movimento, composto por uma configuração de mão. O Grupo 2, com representação de movimento, composto por uma configuração de mão. E no Grupo 3, com representação de movimento e composto por 2 configurações de mão. Em seguida, procedeu-se para a análise das representações, sendo ela feita com base no método de leitura visual da forma, conforme proposto por Gomes Filho e complementada pelos conceitos de forma e estrutura visual propostos por Wong. A leitura visual foi dividida em 3 etapas, sendo elas a leitura da configuração de mão em si, a relação da representação da configuração de mão com a página e o comportamento de uma representação da configuração de mão em relação às outras. Para a análise da pregnância da forma, foram adotadas as categorias baixa, média e alta. O dicionário analisado foi o novo DEIT Libras, de Capovilla, Rafael e Maurício. Nesta imagem é apresentada a página do dicionário em que estão presentes as configurações de mão do alfabeto manual de Libras. E partindo para a análise, então, a página configura-se como a unidade visual primária e, a partir dela, segregam-se 2 unidades principais, que é o texto escrito em português no topo da página e as configurações de mão. As configurações de mão são estabelecidas pelos fatores de proximidade e semelhança, que sugerem o fechamento de uma moldura retangular formada pela unificação das linhas. Essa moldura orienta a leitura em linhas, utilizando harmonia e equilíbrio para gerar a unificação da forma. Os elementos visuais que formam as representações das configurações de mão dentro destas molduras apresentam variações nas distâncias entre si. Porém, ainda assim, a formação de unidades é feita sem problemas. A continuidade é sugerida pelo arranjo linear da esquerda para a direita, e essas características resultam numa leitura do alfabeto manual em linhas, da esquerda para a direita, em consonância com o padrão de leitura do português. Todas as representações dos 3 grupos possuem uma estrutura básica comum, que é composta por 2 unidades principais, sendo elas a representação da mão primária e a legenda correspondente. A representação de mão pode se segregar em subunidades, como dedos, palma da mão, entre outros,
e ela varia conforme os grupos. Por exemplo, o grupo 1 possui apenas uma configuração de mão. No grupo 2, segrega-se a configuração de mão e o indicador de movimento, como por exemplo as flechas. Já no grupo 3, as representações necessitam de mais recursos visuais, por conta da sua complexidade, possuindo então duas configurações de mão, uma inicial e uma final, e um indicador de movimento, assim como as flechas. Cabe destacar que no grupo 2, o C-cedilha se diferencia por utilizar linhas de movimento em formato curvilíneo, como ondas, em vez das flechas que são utilizadas nas demais representações. A segunda unidade, que é a legenda, segrega-se em a configuração de mão secundária e a letra do alfabeto em português, que corresponde àquela configuração de mão primária. Essa ainda pode se segregar em subunidades como a letra maiúscula, vírgula e a letra minúscula. Nessa legenda, a consistência no estilo entre os elementos que a compõem, assim como a proximidade entre eles, contribuem para uma ótima unificação. Nas representações das configurações de mão observadas, as linhas curvas são frequentemente interrompidas por outras linhas, prejudicando assim a percepção da continuidade das mesmas. Isso se dá porque a representação da mão é uma tarefa complexa. Em comparação com a configuração de mão primária, a secundária é mais sintética, com menos traços, o que permite que a representação seja feita com uma maior continuidade. O fator de fechamento pode ser percebido nas representações do pulso, uma vez que não utilizam uma linha horizontal para fechar a forma da base. E então, de maneira geral, a partir dos elementos apresentados, considera-se que o objeto analisado, no caso as representações de mão, essa página do alfabeto manual, apresenta média pregnância da forma. Agora, concluindo este resumo expandido, considera-se que o objetivo de analisar as representações do alfabeto manual no novo DEIT Libras com base nas leis da Gestalt foi alcançado, com destaque para a identificação de elementos gráficos que favorecem ou dificultam a compreensão visual das configurações de mão. Como contribuição, a análise reforça a importância de critérios visuais claros e coerentes para a produção de materiais educacionais de Libras. Os princípios da Gestalt e os fundamentos de forma e desenho mostraram-se ferramentas eficazes para analisar criticamente esses materiais. Como autora deste trabalho e aluna integrante do PET Design, agradeço à Secretaria de Ensino Superior e ao Ministério da Educação pelo apoio concedido. Nos próximos slides estarão as referências utilizadas neste resumo expandido e, com isso, encerro a apresentação. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.